Comece explicando pra gente o que é fibromialgia. Fibromialgia ela é uma doença reumatológica caracterizada aí por dores difusas no corpo todo e não só as dores difusas, né? A gente encontra aí na fibromialgia os sintomas como fadiga, insônia, alterações intestinais. Então é importante até que a gente traga mais esses sintomas, porque às vezes as pessoas associam muito com as dores. Só dor. É só dor. E fibromialgia ela não é só dor, é também dor, que é uma característica marcante da fibromialgia, mas também ela vem associada com outros. Por isso que a gente fala de uma síndrome, que é um conjunto ali de fatores, de sintomas, onde a pessoa ela vai, se ela não cuida de uma forma assertiva, eficaz, ela vai tendo prejuízos na qualidade de vida dela. E aí eu acho interessante a gente conversar, porque você é psicóloga e tem a ver, a fibromialgia tem a ver com o psicológico, com o emocional? Sim, e é um assunto bem polêmico, porque as pessoas elas tendem a falar assim, ah, se é psicológico, então eu estou inventando, é coisa da minha cabeça. Sim. E eu falo assim, não, você não está inventando, a fibromialgia é algo real, né? A pessoa realmente sente dor da ponta do dedo do pé até o fio de cabelo, 24 horas por dia, né? Fora a insônia, a fadiga e tudo mais. Mas a gente fala assim de algo psicológico no sentido de que o emocional ele afeta as dores, no sentido de aumentar ou diminuir. Então a fibromialgia ela é multifatorial. Claro que a gente não pode focar assim, é psicológico e pronto. Né? A gente precisa olhar para o ser humano de uma forma integral, conjunta. E que a partir do momento onde a gente olha esse ser humano integral, a gente entende que o adoecimento emocional ele vai reverberando, ele vai refletindo nesse corpo. Então, nesse sentido, ele é sim e precisa ser tratado também como algo psicológico. Começa explicando pra gente o que é a coloração pessoal. A coloração pessoal é uma metodologia para poder identificar quais são as cores que têm harmonia com a gente, até com a nossa personalidade. A cor ela influencia, né, na nossa comunicação e também harmonicamente com a pele, né, cabelo, cor de olhos. Então a cor ela tem características. Nós também temos, como temperatura, intensidade e profundidade. E o que é harmonia, Jane? Por que a gente busca essa harmonia na consultoria de imagem? É repetição, é aquilo que se repete. Então, se você tem algumas características, é importante que a cor que você vai usar dentro dessas características que eu pontuei para você, temperatura, intensidade e profundidade, também esteja de acordo com as suas características. Tem pele que é mais quente, mais fria, é isso. É uma das características. É a temperatura. Já está sabendo um pouco, hein? E eu sei que tem a coloração pessoal e a coloração pessoal personalizada. Qual que é a diferença das duas? Bom, nós temos o método sazonal expandido, que inclusive trabalhei com ele muito tempo, me serviu bastante. Inclusive foi ele que me ajudou a identificar outras possibilidades, né? Eu entendi que é uma metodologia válida, mas que não era para todo mundo, que existia algo, uma liberdade maior. Eu costumo dizer que cada pessoa tem o seu ponto de liberdade. Então eu trabalhei com método sazonal expandido, depois eu fiz uma atualização numa análise personalizada com a Cris, mas nada como a minha experiência, 8 anos atuando, para poder mostrar outras possibilidades, né? Porque o que o método sazonal, que é inspirado na natureza, diz? Eles falam que é inspirado nas cores da natureza, mas na verdade tudo é avaliado pela pele, né? O que ele fala? Que se você tem uma tonalidade de pele, uma temperatura de pele fria, então você não pode ter cabelos quentes, porque não se repete. Aí, teoricamente, não tem harmonia. E um belo dia, fazendo análise de coloração pessoal, eu me deparei com a pele fria e cabelos quentes. E eu falei para a moça, olha, nós temos a mania de repetir a teoria, né? A gente aprendeu daquela forma, a gente repete sem olhar para aquela pessoa. E eu também identificava algumas peles quentes, com cabelo mais platinado e via que ficava harmonicamente bem, porque a característica predominante daquela pessoa não era a temperatura. Então, eu vim com uma nova metodologia, onde a gente avalia sim, tá, as características da pele, mas não é o mais importante. É necessário a gente entender o que é importante para aquela pessoa e outro ponto, mudou a cor de cabelo, possivelmente, se você mexer muito na sua característica ou na profundidade, né, depende da característica,
pode mudar também a sua cartela de cores, ou seja, existe uma Tudo liberdade. ligado ali, né? Eu mesma tenho uma liberdade com as cores. O Grupo Salo tem um projeto com reeducandos do sistema prisional, do complexo prisional. E a Maria Fernanda vai contar um pouco para a gente como é esse projeto. Então, nosso projeto, são vários, nós temos em torno de uns 5 projetos, mas esse projeto que a gente veio falar hoje é o projeto Eli Ponto, que são reeducandos, né? São os reeducandos que ficam em Aparecida. E a gente começou esse projeto, o meu diretor industrial trabalhava numa empresa que fazia serviços lá dentro do presídio. Só que essa empresa não queria que o nome dela tivesse vinculado a essas pessoas, né? Mas ele mostrou para a gente que a gente poderia fazer desse jeito diferente. E a gente, assim, com um certo temor, né? Porque existe um preconceito, né? Um medo de como que nós vamos trabalhar com essas pessoas. Essas pessoas, de todo jeito, precisariam ser treinadas pelos nossos colaboradores. Então, para a gente convencer os nossos colaboradores também a estar dentro desse ambiente, foi um tempo de preparo. Com o preconceito, né, que existe. Assim. O preconceito existe, a gente sabe, mas foi um processo que aconteceu e que a gente foi convencendo as pessoas. Hoje, quem dirige lá essa parte com os reeducandos, hoje prefere trabalhar lá. É engraçado, né? Porque as pessoas que estão lá, elas teve uma transformação de vida tão grande que ela quer muito trabalhar, né? Porque ela trabalha num lugar limpo, ela trabalha num lugar que ela tem uma comida diferenciada, né? Uma comida fresquinha todos os dias. E ela está trabalhando, ela está mandando dinheiro para a família dela. Então, é um projeto que a gente tem muito orgulho. E é diferente o remédio manipulado para o remédio convencional? Porque, assim, às vezes as pessoas acham, o remédio manipulado talvez não tenha a mesma eficácia. Explica pra gente essa diferença e se é tão eficaz quanto os remédios convencionais que a gente acha em qualquer farmácia. Não, assim, é muito interessante porque é uma dúvida realmente de muitas pessoas, principalmente porque há muitos anos atrás a legislação em cima da farmácia de manipulação era bem diferente da legislação de hoje. Então, o medicamento manipulado, principalmente para as pessoas mais velhas, tem uma qualidade menor. E não, nós podemos garantir que é a mesma qualidade, as matérias-primas são compradas dos mesmos fornecedores e temos o mesmo cuidado de uma indústria farmacêutica, com área limpa, né, todo o cuidado. O grande diferencial de um medicamento manipulado é a personalização. Porque uma indústria farmacêutica, ela faz os produtos em lote, né? Então, não há possibilidade de um médico, a não ser que ele peça para quebrar o comprimido, que não é tão interessante, né? Não é recomendado, exatamente. Então, o medicamento manipulado, o médico ele pode prescrever exatamente o que o paciente está precisando. Na forma farmacêutica, o que é forma farmacêutica? É o formato que o produto vai. Ele pode, dependendo, claro que não são todos, é por isso que nós temos uma equipe de farmacêutica que analisa isso junto ao prescritor. Então, dependendo do ativo, ele pode ir num chocolate para facilitar a adesão de uma criança. Ele pode ir num comprimido que, ao chegar na boca, só de colocar na boca, ele já desintegra. Essa eu quero de chocolate. É bem legal mesmo. Para criança, a gente tem pirulito, chocolate, não só para criança, mas para aquelas pessoas que também não... Tem mais dificuldade para tomar. Então, a gente consegue, junto à classe médica, aumentar a adesão do paciente. Personalizando e mudando a forma farmacêutica para que esse paciente não... Já é complicado fazer um tratamento, né? E se ainda a forma de usar é ruim, aí a manipulação está aí exatamente para seu braço direito. É isso que eu queria te perguntar, como é que você trabalha isso dentro da sala de aula? Porque, assim, você serve como exemplo para eles, né? É um espelho ali. E como é que você trabalha isso dentro da sala de aula para incentivá-los tanto a ler quanto a escrever? Eu sempre procuro trabalhar a disciplina de História intercalando com outras áreas do conhecimento. E, no caso, eu gosto muito de usar produção de textos de ficção com temas históricos. E eu trabalho muito isso com eles. Para trabalhar a escrita, para trabalhar a imaginação.
Então, eu estou sempre incentivando o processo de escrita. E uma coisa que eu falo para eles, que é essencial e às vezes é um tanto menosprezado, é a imaginação, a criatividade, que é algo que tem que ser explorado, né? É algo que você tem que manter com você sempre. Mesmo na vida adulta, eu acho que é algo importante que a gente não deve abrir mão. Essa capacidade de imaginar. Isso é importante para a escrita. Para todo mundo. E acho que não só para escrita. Não. Eu acho que em todas as áreas que a gente vai trabalhar, a gente precisa ter a criatividade ali aflorada para que saia do comum, né? Exato. Sem a criatividade, a capacidade de imaginar algo que não existe, você não cria nada de novo. Né? As pessoas ficam com um pouco de medo de investir, de guardar dinheiro em poupança, né? Mas às vezes quer pegar esse dinheiro, às vezes não quer investir tudo, mas quer investir um pouco. Como que ela pode fazer isso? Qual o melhor investimento hoje? Perfeito, Andressa. Diante do perfil por você relatado, de uma pessoa mais conservadora, o ideal seria títulos públicos federais. São os investimentos mais conservadores que existem, está pagando uma taxa de juros boa, 13,75%, dá mais de 1% ao mês, e a pessoa correndo um risco baixíssimo. O risco dela é se o governo quebrar, se o país quebrar. Mas até o país quebrar, muitas outras coisas já quebraram antes. Então é um risco muito baixo, com uma rentabilidade relativamente boa, dada ao risco, por ser um título muito seguro. Era isso que eu ia perguntar, porque a gente vê muito falar em títulos públicos. Porque é muito seguro. Mesmo em um momento instável como que a gente vive agora, continua sendo seguro. Perfeito, Andressa. Essa afirmação de que é muito seguro é sempre relativo a alguma coisa. Então, por exemplo, investir em títulos públicos é mais seguro do que investir em ações de empresas. Por quê? Porque antes do governo quebrar, as empresas vão quebrar primeiro. Então o governo ele sempre vai ter vai ser mais seguro do que outros investimentos por conta disso. Mas não significa que não tem risco. Exatamente, muito bem colocado. Ele tem risco, mas é menor comparado a outros. Então, para a gente encerrar e ir caminhando para o final, quais são as dicas para essa pessoa que vai pegar o 13º, vai investir e não quer investir tudo em uma coisa só? Perfeito, Andressa. Diversificação é a palavra-chave. Assim como a gente sempre vê nas historinhas de quadrinho, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, é o mesmo caso. Você pode colocar um pouquinho em ações, um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em títulos públicos, para diversificar a sua carteira. E agora é o momento do cooperativismo, no Minuto Coop. Cooperativismo de crédito, algo novo para você? É porque você ainda não conhece o Sicoob. O Sicoob é um dos maiores sistemas de cooperativismo. Nós já somos a maior rede de atendimento no Brasil. Estamos nos rincões mais longínquos desse país. Estamos nas cidades onde não tem nenhum serviço bancário, a não ser o cooperativismo de crédito. Nós prestamos todos os tipos de serviços bancários. Temos talão de cheque, cartão de crédito, aplicações, crédito agrícola, crédito rural, todo tipo de crédito que você, sua empresa, pode precisar. Queríamos convidá-lo a vir a conhecer o cooperativismo, para que você conheça por dentro, para que você faça parte também do cooperativismo de crédito, em especial o Sicoob. E ao final, nos nossos balanços, ao término de cada ano, nós ainda temos as distribuições de sobras. Pagamos juros ao seu capital e você faz parte de tudo aquilo que no banco tradicional é o lucro dos acionistas, no cooperativismo é distribuído entre todos os cooperados que participaram para formar aquele bolo das nossas sobras. Venha conosco. Mais uma vez te convido para fazer parte. E aí, pessoal, curtiu? No próximo sábado tem mais um episódio da retrospectiva do programa Jeito Goiano. E será o quadro Por Aí, que é onde que tem os melhores festivais, lançamentos. Coisa boa, a gente está por aí. Então, fiquem ligados, até o próximo sábado. Fique com Deus. Fui! Cherry, loving you is so very